1 Samuel, capítulo 1, verso de número 1. Quem achou diz amém. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufê, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome de outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subiu, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, e adorava e sacrificava ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Diga assim comigo, embora, guarda bem essa frase, o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente, olha o que a palavra diz, excessivamente, a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Amém? Pode se sentar, em nome de Jesus. Senhor, que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração, a nossa necessidade. Fala, Senhor Deus, não o que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor deseja falar. O que de fato, Senhor, cada um de nós precisa ouvir nessa noite. Que não seja o pregador a falar, mas sim o Senhor a falar através do lábio do pregador, através da boca do mensageiro. Em nome de Jesus, que eu seja nessa noite um instrumento para abençoar o teu povo, para alinhar a sua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Eu começo dizendo que não foi o inimigo que cerrou a madre de Ana. Não foi Satanás. Foi Deus. O próprio Deus cerrou a madre de Ana. Então ela não podia ter filhos, não podia gerar. E o que fazer, querido, quando é o próprio Deus? É o próprio Deus que cerra a madre. Adianta jejuar, orar, pedir? Não foi o inimigo, não foi o acaso, mas foi o próprio Deus. Tem muita coisa, querido, que acontece na nossa vida, que é o próprio Deus que está fazendo. Há muita coisa que não está como nós queríamos que tivesse, mas é o próprio Deus que está fazendo. Você vai ver que quem levou Jesus para o deserto não foi Satanás. O próprio Deus, o próprio Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para ser tentado. Às vezes o crente está passando para o deserto e ele está dizendo, foi Satanás, é o inimigo que está se levantando. Mas às vezes é o próprio Deus conduzindo você. Deus, ele não tem prazer no sofrimento do homem. Deus, ele não tem prazer nenhum em ver os seus filhos sofrerem. Mas se é Ele que está fazendo, querido, é porque existe um propósito para isso.
Se é Deus que conduziu você ao deserto, se é Deus que cerrou essa madre, existe um propósito da parte de Deus com isso. E você precisa entender que muitas vezes é o próprio Deus que está nos conduzindo para lugares que nós não queríamos estar. É o próprio Deus que está conduzindo ou fazendo aquilo que nós não gostaríamos de passar. Muita coisa vai ser destravada a partir dessa revelação na sua vida. Você vai começar a se perguntar com algumas coisas que acontecem na sua vida, você vai começar a se perguntar: é Deus? É as minhas escolhas que me conduziram a isso? Ou é o inimigo de fato se levantando? Aí você vai ter mais clareza para orar, para pedir ao Senhor. Se é o inimigo, querido, simplesmente você ora, jejuma, repreende, e a doença, a enfermidade, a luta, ela cessa. Se são as suas escolhas, você simplesmente começa a escolher e a semear diferente, e a sua vida começa a mudar. Mas se é o próprio Deus, então eu preciso entender o que Ele espera de mim, o que Ele está querendo me ensinar, porque faz parte do propósito. Quem sabe você chegou aqui nessa noite e você diz assim: mas pastor, eu faço tudo certinho, eu vou aos cultos, vou à igreja, participo da célula, sou dizimista na casa de Deus, eu faço tudo certinho, mas por que está acontecendo isso? Por que isso me sobreveio? Ana também fazia tudo certinho, e a Bíblia fala que Ana, ela ia juntamente com Elcana a Siló para sacrificar, e Elcana dava a melhor parte da oferta para Ana, distribuía ali a oferta para Penina, seus filhos e suas filhas, mas para Ana, Elcana dava a melhor parte. Não era qualquer oferta que Ana estava trazendo, mas mesmo assim, isso não destravava na sua vida. Deus, Ele tem um desejo íntimo de abençoar você. Olha para alguém que está do seu lado e diga assim: Deus quer te abençoar. A pergunta é: você quer ser abençoado? Agora eu faço a pergunta para você, você olha para mim. A pergunta é: você quer ser abençoado? Um amém. Bem baixinho, bem constrangido. Você quer de fato? Amém. Então é um encontro perfeito. Alguém que quer te abençoar e alguém que quer ser abençoado. O que então está faltando para que eu seja abençoado? Se Deus de um lado Ele quer me abençoar e eu de outro estou ali ansioso, quero ser abençoado, o que está faltando então para que eu não viva as bênçãos e os milagres de Deus? O que estava faltando para Ana, para ela viver o milagre de Deus? Porque Deus queria com certeza abençoar Ana. Você vai ver no decorrer do desenrolar dessa mensagem. Então o que estava faltando? Por que quando eu quero ser abençoado e Deus quer me abençoar, isso não ocorre? A bênção não é gerada. Não é querer apenas o que Deus quer. Entenda algo, guarda bem isso. Não é querer o que Deus quer, é querer pelos mesmos motivos que Deus quer. Não adianta eu apenas querer uma igreja abençoada, uma igreja grande, porque Deus também quer uma igreja grande. Quem está conseguindo entender? Mas eu preciso querer pelos mesmos motivos que Deus quer. E o que você está pedindo? Você está pedindo pelos mesmos motivos que Deus quer? Em Tiago capítulo 4, verso 3, diz assim: vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Vocês pedem para os seus próprios deleites. Você pede simplesmente para satisfazer o seu eu. Você está pedindo para satisfazer as suas vontades apenas. As suas vontades não estão alinhadas com a vontade do reino. As suas vontades não estão alinhadas com a vontade de Deus. O que Tiago aqui está dizendo: a partir do momento que você alinhar a sua vontade, você vai começar a receber o que você está pedindo. A partir do momento que você alinhar a sua vontade à vontade de Deus, e como pastor, eu vou alinhar a minha vontade à vontade de Deus, é simplesmente eu viver para Ele. Eu nascer de novo. Quando eu nasço de novo, querido, as minhas prioridades começam a mudar. Eu começo a desejar
o que Deus quer pelos mesmos motivos que Ele quer. Você vê a oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso traz um exemplo: seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Quem já orou a oração do Pai Nosso? Seja feita a vontade de quem? A vontade de quem? De Deus. Jesus, quando está fazendo a sua oração no Getsemane, ele está orando no Getsemane e ele está dizendo: Senhor, ele expressa a sua vontade, se possível, afasta de mim este cálice. Mas Jesus, ele tem a revelação, ele sabe o que de fato é importante, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Jesus é um exemplo de alguém que está aqui para cumprir o que Deus quer, não fazer apenas a sua vontade. Cristianismo não se resume em fazer a sua vontade. Cristianismo se resume em fazer a vontade de Deus. É uma mensagem forte. É uma mensagem que vai mexer conosco, sim. Mas é uma mensagem que vai alinhar você. Você precisa se alinhar em fazer a vontade de Deus, não a sua vontade. Quem sabe você veio um dia com as motivações erradas. Eu vou na igreja para que eu seja abençoado. Eu vou no culto para que eu sinta a presença de Deus. Eu vou à igreja para que eu possa sair melhor. A partir desse momento você só está pensando em você. Mas a partir desse momento que você vem e senta, Deus começa a tratar o seu coração. E as suas prioridades começam a ser mudadas e moldadas a mim. Vós que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Lá fora tem essa placa. O convite do Senhor Jesus. Mas quando você entra aqui, querido, existe uma outra placa dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. O problema não é a motivação que te trouxe. O problema é a motivação que te faz ficar. Essa motivação precisa ser certa. Quantas pessoas... E eu falo assim, vem à mente inúmeras pessoas que estiveram aqui dentro, em busca de algo, precisando de um milagre, de uma bênção. Quando receberam, não vieram mais. Eu não julgo, fica tranquilo, não estou julgando. Eu não estou dizendo que essas pessoas são ingratas. Eu não estou dizendo que essas pessoas, elas viraram as costas para Deus. Não, elas tinham uma motivação. Elas precisavam a solução do seu problema. Elas precisavam um alívio para a sua alma. E elas encontraram. Então, quando elas encontraram a solução do problema, o alívio para a sua alma, elas não tinham mais motivação para vir. Você consegue entender como 1 mais 1 é 2? Resolveram os seus problemas. Então não preciso mais ir. O que te faz permanecer, querido, de fato, a vontade de Deus, é você estar alinhado em fazer a vontade dele. Não se trata da minha vontade, e sim da vontade do Senhor. Erga sua mão ao céu e diga assim: não se trata de fazer a minha vontade, e sim a vontade de Deus. Nesses últimos cultos nós tivemos uma revelação de fato de quem é Cristo, da glória do Senhor, da majestade do Rei da Glória. Tivemos a revelação, estamos aprendendo quem é Cristo, mas precisamos também entender quem somos em Cristo. Você precisa entender qual é o seu propósito para você se alinhar a Ele. Porque uma vida sem propósito é uma vida sem graça. É uma vida sem graça. Agora, nessa semana de descanso que a gente tirou, estava conversando com um vendedor de castanhas. E aí ele perguntou de onde eu era. Eu disse: eu sou lá do Rio Grande do Sul. Estive lá trabalhando em Cruz Alta. Disse: olha só, quase pertinho da minha terra, Lagoa Vermelha. Fiquei 40 anos. Sou policial rodoviário aposentado, federal, aposentado. Aí ele contou a história dele, que se aposentou, voltou de novo para Angra, qual que era a cidade dele, só que não tinha mais o que fazer. Então, ele se mudou para Porto de Galinhas, fez uma hortinha, começou a plantar castanha, para arrumar um problema. Ou seja,
para encontrar um propósito. Ele diz assim: quando o velho se aposenta, fica barrigudo, doente e morre. Eu precisava achar alguma coisa para mim fazer. Às vezes, quem sabe você está aí jovem, trabalhando, dizendo assim: não chega a hora de me aposentar para eu parar e ficar só na Netflix. Você vai adoecer, você vai morrer. Porque nós não fomos chamados para ficar parados. Nós somos chamados para viver um propósito. E querido, existe um propósito da parte de Deus na sua vida. Deus, Ele chamou você aqui. Não importa a motivação que você veio. O que importa é que Deus está te chamando, porque Ele quer que você viva o propósito dEle. Fazer a vontade dEle. Erga a sua mão e diga assim: eu quero fazer a vontade de Deus. Neste processo de humilhação que Ana passava, de ano em ano, dia após dia, Ana amadureceu. Ana até não pedia filhos para o Senhor, chorava muito e não comia, porque ela queria filhos. Ela queria filhos. Você acha que Ana não orava, não pedia, não sacrificava, e quando colocava a oferta no altar, estava dizendo: estou aqui semeando uma oferta, eu quero um filho, dai-me filho, dai-me filho. Todo ano ela fazia isso. E quando voltava para a sua realidade, ela tinha uma inimiga chamada Penina, que todo dia a humilhava. Deixa eu falar algo para você. Deus usa muitas vezes os nossos inimigos para nos alinhar ao propósito dele. Às vezes nós achamos que Deus vai usar amigos, pessoas que vão dar papinha nas costas, vão nos motivar, vão dizer: vai, você tem capacidade. Deus às vezes não trabalha dessa forma. Deus vai colocar uma pedra de tropeço na sua vida para você ir mais além. Quem está entendendo isso aqui? Deus colocou Penina para amadurecer Ana, para Ana poder chegar aonde ela precisava chegar como pessoa, para usufruir do que Deus queria que ela usufruísse. Não é a questão de Deus querer ou não querer te abençoar. É uma questão de amadurecimento. Quando estou maduro o suficiente para entender que a minha vontade tem que estar alinhada com a vontade dos céus. Eu preciso ouvir o que os céus estão dizendo ao meu respeito. Eu preciso ouvir, eu preciso ter a sensibilidade de ouvir o que Deus quer de mim. Eu preciso ter essa sensibilidade. Eu preciso me encontrar com o Senhor, para que então eu comece a almejar aquilo que Deus quer. Quem consegue entender isso aqui, diz amém. Deus, ele usou Penina todos os dias para humilhar a Ana, para que Ana se alinhasse ao propósito. Porque se Eucana, que era o seu marido, tentava confortar ela dizendo, até vou ler a continuação aqui, querido. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eucana tentava confortar Ana. E ao confortar Ana, estava tentando acomodar Ana naquela realidade de estéril, de esterilidade, de não poder frutificar, de não poder gerar. Às vezes os nossos amigos, por mais que sejam bem intencionados, eles vão fazer com que nós venhamos acabar vivendo em uma zona de conforto. E às vezes Deus coloca um inimigo para desafiar você, para você sair dessa zona de conforto. Às vezes Deus coloca um problema na sua vida para você sair dessa zona de conforto. Às vezes Deus permite que algo aconteça para você sair da sua zona de conforto, para que você possa amadurecer e chegar aonde Deus quer que você chegue. Querido, nem sempre os seus amigos irão te alinhar ao propósito. Nem sempre. Entenda uma coisa. Quando Pedro estava dizendo a Jesus, a intenção de Pedro era o quê? Defender Jesus. Quando Jesus disse que ele precisava morrer, Pedro diz: não vou deixar com que isso aconteça. O que Jesus fala para Pedro? Chama Pedro de Satanás, chama Pedro de demônio, diz assim: para trás de mim, Satanás. Ele estava falando para Pedro, chamou Pedro de demônio, não estava chamando Pedro de endemoniado, chamou Pedro de Satanás. Pedro estava bem intencionado, sim ou não?
Sim ou não? Ele estava defendendo o Senhor. Estava se colocando como um amigo para defender, porque um bom amigo ele defende. Mas engraçado que no Getsemane, quando Judas beijou Jesus, indicando que quem era daquele grupo de homens, quem era Jesus, traiu Jesus com um beijo. Jesus olha nos olhos de Judas e diz: o que você quer aqui, amigo? Jesus chama Judas, que estava traindo, de amigo. E Pedro, que estava defendendo de Satanás. Há uma contradição. Por que isso? Porque Pedro, ao tentar defender Jesus da cruz, estava tirando Jesus do propósito, que era a cruz. Enquanto Judas, mesmo traindo Jesus, estava alinhando Jesus ao propósito da cruz. Nem sempre os seus amigos vão te dar os conselhos certos para você se alinhar ao propósito de Deus. Mas muitas vezes os seus inimigos estão te alinhando à promessa e ao propósito que Deus tem para a sua vida. Erga suas mãos, diga assim: eu quero ouvir a voz de Deus. Ana amadureceu e descobriu o que Deus queria. Ana, ao amadurecer, depois de anos, ela consegue descobrir o que Deus quer. Ofni e Finéias, temos exemplos aqui. Não foi só o fato deles levarem fogo estranho ao altar de Deus que fez com que Deus se revoltasse com o sacerdócio de Eli e com a genealogia de Eli, que eliminou o sacerdócio de Eli. Muitos pecados, abusos, mas o cereja do bolo foi quando eles levaram fogo estranho para o altar. Eles estavam bem intencionados, mas não estavam fazendo da maneira certa. Não adianta eu estar bem intencionado, querido. O fogo, ele precisava arder constantemente no altar. Ou seja, para você acender o incenso no lugar santo, você acendia o incenso e também acendia as lamparinas. Você precisava pegar a brasa viva do altar que estava lá fora, lá no átrio do templo, e esta brasa iria acender o incenso. Mas Ofni e Finéias deixaram o fogo do altar se apagar. Então não tinha fogo no altar, então eles criaram um fogo. Eles trouxeram um fogo que não era do altar. Por isso a Bíblia fala de fogo estranho. E eles acenderam o incenso com fogo estranho, e Deus rejeitou. Eles estavam solucionando um problema? Sim ou não? Havia acabado o fogo. Eles estavam solucionando um problema. Estavam bem intencionados, mas estavam fazendo da maneira errada. Não adianta eu estar bem intencionado. Não adianta eu querer o que Deus quer, mas eu preciso querer o que Deus quer pelos mesmos motivos que Deus quer. Quem está conseguindo entender isso aqui diz amém. Davi estava bem intencionado quando diz assim: eu vou trazer a arca. Quando Davi assume de fato o reino, os dois reinos, norte e sul de Israel, ele diz assim: eu vou trazer a arca da aliança de volta. E ele vai buscar, ele prepara bois novos, um carro novo, ele traz a arca em cima de uma carroça. Por mais que seja bonita, por mais que ele seja bem intencionado, mas ele não está fazendo certo. Deus, ele se ira com aquilo. Uzá é fulminado pela arca e Davi entende: opa, tem alguma coisa errada. Então Davi vai consultar o Senhor, ele sai. Então ele entende que a arca precisa ser levada nos ombros do sacerdote, não puxada em um carro de bois, mas no ombro do sacerdote. Tem uma revelação tremenda em cima disso. Mas o que eu quero trazer hoje, não adianta você estar bem intencionado, você tem que fazer o que é certo. Os fins não justificam os meios. Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: os fins não justificam os meios. Eu preciso fazer o certo para chegar no lugar aonde Deus quer que eu chegue. Esses dias eu ouvi o Ratinho dizendo, minha avó sempre dizia que o certo sempre vai dar certo. O certo nunca vai dar errado, o errado nunca vai dar certo. Consegue falar isso para alguém? Diga assim: o certo nunca vai dar errado, e o errado nunca vai dar certo. Quem sabe você chegou aqui, você, quem sabe, tem algo para fazer, há uma decisão a tomar. Eu quero dizer para você, querido, faça da maneira certa. Não adianta estar bem intencionado. Deus queria um menino.
Deus queria um profeta. Deus queria um sacerdote. Deus já havia eliminado no seu coração o sacerdócio de Eli. Então Ana, ela alinha o propósito de Deus. Ela diz: Senhor, eu quero que o Senhor me dê um filho. Era o desejo dela. Mas ela alinha o propósito ao propósito de Deus. Se o Senhor me der um filho, ao momento que eu desmamá-lo, ele vai servir na tua casa. Eu vou entregar para o Senhor. Ele vai servir, ele vai ser um sacerdote, ele vai ser um profeta. Eu vou ofertá-lo ao Senhor. Então Ana, ela alinha o seu desejo ao desejo de Deus. Ela alinha o seu propósito ao propósito de Deus. Ana então faz um voto. E quando chega o tempo de cumprir o seu voto, ela cumpre o voto que ela fez com o Senhor. Logo depois que ela cumpriu o voto, quem sabe, coitada de Ana. Ana, ela destrava, ela desencerra, se tem essa palavra, a sua madre. Ao momento que ela faz esse voto, ela gera um filho, Samuel, o profeta que ungiu o primeiro rei de Israel, Saul, e depois Davi. Samuel, grande profeta Samuel, o menino que ouvia a voz de Deus. Mas não parou por aqui o milagre, porque depois que ela ofertou, ela cumpriu o seu propósito, Deus deu mais 5 filhos para Ana. Eu quero dizer para você, você nunca vai superar Deus em dar. Você nunca vai superar Deus em dar. Diga, bata no peito e diga assim: eu nunca vou superar o meu Deus em dar. Deus sempre vai surpreender você. Por isso que na igreja, querido, é errado a gente às vezes dizer, no reino, é errado a gente dizer serviço voluntário, voluntariado. É errado. Porque para a obra de Deus não tem voluntário. Porque o voluntário ele faz e não recebe nada em troca. Sim ou não? Mas eu quero dizer para você, querido, Deus ele nunca fica devendo nada para ninguém. Tudo que você faz em prol do reino, tudo que você faz em prol da casa do Senhor, Deus ele sempre vai retribuir. São semeaduras. Deus ele não fica devendo nada para ninguém. Eu quero que você que está hoje aqui, você que um dia esteve apenas sentado, apenas assistindo o culto, eu quero que você lembre disso. A partir do momento que você começou a se envolver mais, Deus começou a abençoar mais você. A partir do momento que você se doou mais, você viu a mão e o favor de Deus na sua vida. Eu quero recolher testemunhos aqui. Não vou pedir para você, mas eu quero que você simplesmente ergue a sua mão. Você que sentiu essa diferença, que a partir do momento que você começou a se doar mais, a viver mais para Deus, a fazer mais para Deus, você sentiu que Deus começou a abençoar mais você. Ergue a sua mão, você que começou. Olha só, quantas pessoas. O que eu estou falando aqui, querido, não se detém apenas à história de Ana. Continua se repetindo. Durante milhares e milhares de anos, essa história continua se repetindo. Mesmo na igreja contemporânea, Deus sempre vai estar nos surpreendendo. Eu quero dizer para você, querido, Deus vai surpreender você. A partir do momento que você entender que a sua vontade precisa estar alinhada à vontade de Deus, não apenas querer fazer o que Deus quer, não querer apenas o que Deus quer, mas querer o que Deus quer pelos mesmos motivos que Ele quer. Eu quero que você se coloque de pé, em nome de Jesus. Que você possa viver este ano 2024, querido. Que você possa viver as maravilhas de Deus. Que você, neste ano que hoje é recém-fevereiro, é recém o segundo mês do ano. Segunda Santa Ceia do ano. E você está aqui, na casa de Deus, na presença de Deus. Ouvindo essa palavra. Para que você possa se alinhar à vontade dEle. Para que a igreja possa viver, de fato, um alinhamento com os céus. A igreja precisa aqui na terra ouvir o que os céus estão falando. Só assim uma igreja se movimenta na direção certa, quando ela ouve o que os céus estão dizendo.
Hoje, quando eu orava aqui durante a tarde e pedia a Deus, me dá uma mensagem, eu quero falar o que os céus estão falando. Dó maior. Eu quero trazer, me dar a sensibilidade desse domingo, ouvir o que os céus estão dizendo nesse domingo. E Deus me trouxe essa palavra. A igreja precisa se alinhar. A igreja precisa ter doce presença. És meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que a sua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar o Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firma nele está. Não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firma nele está. Não temerei, eu não temerei. Eu não temerei. Mais uma vez. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que a tua promessa está de pé, irá se cumprir, irá se cumprir. Oh, quem sou eu para questionar o Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. Oh, és minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firma está. Não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firma está. Não temerei, não temerei. Sei que no vale, oh, sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha. Tu és o meu Deus que não falha. Sei que no vale, Senhor, não nos abandona. Sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha. Tu és o meu Deus que não falha. Oh, oh, oh. És minha âncora,
ancorar, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei, és minha âncora, a minha esperança, em que minha fé, ela está firme no Senhor. Não temerei, eu não temerei. Senhor, oramos pelas famílias que aqui estão. Estamos, ó Pai, de mãos dadas, abraçados com a nossa casa, orando, Senhor Deus, em favor do nosso lar. Senhor, que a Tua presença seja real em cada família, em cada lar. Lares, ó Pai, que nos acompanham pela live, agora sejam cheios da presença de Deus. Que a presença do Senhor entre nessa casa, entre nessa família, famílias que aqui estão sendo representadas. Que a presença do Senhor entre, que o Senhor possa estar alinhando essa casa, alinhando essa família, para viver o que o Senhor deseja, pelos mesmos motivos que o Senhor quer. Em nome de Jesus, que possamos caminhar com o Senhor, que possamos nos aproximar dia após dia, que possamos ouvir a Tua voz, ouvir o que os céus falam ao nosso respeito, ouvir, ó Pai, o que o Senhor deseja de nós, e para aquilo que o Senhor espera de nós, para aquilo que o Senhor quer na nossa casa, da nossa família. Nós dissemos aqui: eis-nos aqui, envia-nos, envia-nos. Estamos à sua disposição, estamos aqui para cumprir o teu chamado, para cumprir o teu querer, em nome de Jesus. Que a nossa casa, que a nossa família seja ali, Senhor Deus, uma base, Senhor Deus. Que seja ali, Senhor Deus, uma embaixada, que em cada casa seja uma embaixada do seu reino, em nome de Jesus. Pais que estão aqui, orem para que os seus filhos sejam, como a palavra diz, flechas na mão do arqueiro, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um abraço bem apertado, bem rápido, para não passar calor. Diga: eu te amo. Não encosta no rosto da varoa, porque senão você vai desmanchar a maquiagem dela. Amém? Ela está derretendo. Aleluia. Diga bem forte: haja o que houver, a qual preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, faremos a tua vontade. Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que a sua casa viva os céus, a realidade dos céus. Algo que nós profetizamos há algum tempo atrás, trabalho qual fizemos, que a sua casa seja um pedaço do céu. Amém. Glória a Deus. Nesse momento eu quero convidar nosso pastor auxiliar, alguns pastores auxiliares já estão aqui no altar, pastor André, para junto fazer a mesa. Quero convidar o corpo diaconal a também fazer parte da mesa da Santa Ceia, e nós vamos ministrar nesse momento a ceia do Senhor. A Santa Ceia, ela não é da igreja quadrangular, nem muito menos do pastor Tiago. A Santa Ceia era do Senhor, para a sua igreja, para o seu povo. Você que já decidiu no seu coração de fazer parte desse corpo, de fazer parte desse povo, você está convidado a participar conosco da ceia. Você que já tomou essa decisão, a decisão pelo batismo, você já faz parte. A partir do momento que você diz: eu quero fazer parte dessa igreja, eu me sinto bem, eu quero reconciliar, eu quero voltar. Quem sabe você já é batizado,
Mas quem sabe você estava afastado um tempo. Mas você tem vindo aos cultos e Deus tem falado: aqui é o seu lugar. Você já está convidado a participar desta mesa. Porque a Santa Ceia não é apenas um ato entre eu e Deus, mas é um ato com os meus irmãos e Deus. Amém? Eu quero ler para você 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Porque recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão, beber desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, um homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. A palavra, ela é bem instrutiva. A Bíblia está dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. O momento que você se examina não é para você ver se você é perfeito ou não. É para você olhar para dentro de você e ver o quanto você precisa desse sacrifício. Fazer em memória dele. Quando olhamos para nós mesmos, nós vemos o quão miseráveis somos, o quão dependente do sangue do Senhor nós somos. A graça dele, a misericórdia dele é o motivo de nós não ser consumidos. Então, querido, não há nenhum cristão perfeito. Somos todos imperfeitos. Mas o que nos alinha é o sangue do Senhor. O que nos torna aptos é o sangue do Senhor. Então examine-se a si mesmo. Então coma desse pão e beba desse cálice. Se tem algo para você se alinhar com Ele, você vai se alinhar. Porque isso não é um convite para você continuar no erro. É um convite para você melhorar. É um convite para você evoluir. Quando o Senhor teve aquele encontro com a mulher adúltera, o Senhor deu uma palavra: vá e não peques mais. Jesus não disse: vai, que eu te aceito, a minha igreja é uma igreja inclusiva, você pode continuar no seu erro. Não, vá e não peques mais. Ele aceita todos que vêm a Ele, mas Ele dá uma ordem: aquele que vem a mim, volte, mas não peques mais. Senhor, fazemos esse exame, esse autoexame, Senhor Deus, a olhar para dentro de nós, vemos o quão dependentes somos do seu sacrifício, o quanto precisávamos, Senhor Deus, desse sacrifício. Nós por si só não seríamos salvos, por si só, Senhor Deus, como Deus se sacrificar por nós, se tornar a oferta, morrer em nosso lugar, levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, carregou sobre si naquela cruz. O seu sangue derramado, Senhor, nos de você. Então hoje nós viemos à tua casa, Senhor Deus, movidos, ó Deus, de gratidão pelo teu sacrifício, ao participar aqui, Senhor Deus, da ceia, ao participar deste ato com os nossos irmãos. Nós estamos dizendo que reconhecemos o seu sacrifício e aceitamos todos os dias o teu sangue sobre as nossas vidas. Nós decidimos todos os dias viver para o Senhor, porque o Senhor nos comprou e nós pertencemos ao Senhor. Amém e amém. Os diáconos estarão servindo enquanto o louvor estará cantando. Você vai segurar os dois elementos, depois juntos nós vamos consagrar e participar.
Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar da adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Mais uma vez no altar. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Pastor André estará orando, consagrando o pão, e depois nós estaremos juntos orando em favor do suco da vide. Glória a Deus, apresenta ao Senhor. Deus maravilhoso, em nome de Jesus apresentamos, Senhor, este pequeno pedaço de pão, que para nós a partir deste momento torna o seu corpo, Pai, corpo que foi maltratado, surrado. A tua palavra diz que o
castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. E mais que isso, Senhor, na tua morte nós fomos libertos, fomos livres, Senhor, e tivemos livre acesso ao teu reino, Pai. Hoje temos contato direto contigo, Senhor, em nossa oração, por intermédio da tua morte. Por isso nós te agradecemos por tudo isso, Senhor, que tu fez por nós, Senhor. Deus maravilhoso, determinamos assim consagrado este pedaço de pão. Amém. Eleve o cálice contendo o suco da vide. Senhor, consagramos neste momento também o suco da videira, o fruto da vide. Deixa de ser, neste momento, apenas um suco e torna a ser, a partir de agora, o sangue do Senhor. Sangue o qual foi vertido naquela cruz. Pois o Senhor disse: isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. Senhor, ao participar do teu sangue, nós estamos declarando que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Fomos comprados por um alto preço, por um bom preço naquela cruz. E a marca está sobre nós, a marca do sangue do Cordeiro está sobre as nossas vidas, o qual o anjo da morte, a morte não nos alcançará, em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja pode participar do corpo do Senhor. Depois, tendo tomado o pão, partiu e disse: isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. A igreja pode participar do sangue do Senhor. Depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso em memória de mim. Todas as vezes que comerdes desse pão e beber desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ei, o Rei está voltando, o Senhor está voltando. Segura na mão da pessoa que está do seu lado. No altar da adoração, seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, diga! A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Oh, tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho. Declara essa verdade. É sobre essa declaração que a igreja do Senhor é fundamentada. Cristo é o Filho de Deus.
presença. Vem com a tua glória sobre a tua igreja. A igreja te dá liberdade. A igreja te dá liberdade nessa noite. Oh, estamos fundamentados nessa verdade. Nesta verdade. Vivemos esta verdade. E esta é a verdade que nos liberta. Esta é a verdade que nos liberta. Oh, tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Deus vivo, o pão vivo que desceu do céu. Tu és o pão vivo que desceu do céu, a estrela da manhã, a raiz de Davi, ao príncipe da paz, ao leão da tribo de Judá, ao cordeiro que foi morto, mas ressuscitou como um leão. A ele a honra, a ele a glória, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. A ele a honra, a glória, a majestade, o poder, riqueza, glória e honra ao Rei da glória. Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Bom começar praticamente um mês na presença do Senhor, Santa Ceia. Eu quero perguntar se temos alguns visitantes. Temos visitantes hoje. Quem nos visita? Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Temos ali uma visitante. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Vamos todos dizer: visitante, seja bem-vinda. Nós queremos cuidar de você. Amém? Glória a Deus. Então, no final, depois a bênção apostólica, nós teremos aqui o Ministério de Boas-Vindas que vai estar dando um presente para você. Então você que está hoje pela primeira e segunda vez também, você que está pela segunda vez e não recebeu esse presente, nós queremos dar um presente, um mimo para você, uma lembrancinha. Depois você vem aqui, né? Se o visitante é tímido, você que trouxe ele, pega ele pela mãozinha, traz aqui no altar. Nós queremos dar um abraço em você e entregar um presente para você em nome de Jesus. Amém? Amanhã teríamos o nosso discipulado, mas por causa do feriado de carnaval, por dois motivos, né? O feriado de carnaval, alguns estão viajando. Hoje eu estava conversando com um casal ali na frente, né, no culto. Eu pensei assim, que tinham postado algumas fotos na praia. Disse assim: pensei que vocês não vinham hoje. Ele disse assim: mas nós fomos e voltemos e vamos ir de novo. Glória a Deus. E então, né, alguns estarão viajando. E também amanhã eu viajo para pregar em um retiro. Amanhã em Lagoa Vermelha, minha terra natal. Depois de... Gente, até perdi as contas, faz tanto tempo. Mais de 15 anos, né? Mais de 15 anos, estou voltando para minha terra natal para pregar em um retiro. Nunca tinha sido convidado para pregar num retiro. Depois de 15 anos que saí de lá, estou retornando. É um momento especial amanhã, pregar num retiro onde foi profetizado que um dia eu estaria fazendo exatamente o que eu estou fazendo aqui. Amém? Pode aplaudir bem forte em nome de Jesus. É tremendo. Deus é tremendo. Amém? Glória a Deus. Então, quero desejar um ótimo feriado. Eu deixei ali algumas dicas, né, de como o cristão deve pular carnaval nos stories. Quem viu? Depois você vai lá, deixei algumas dicas para você não errar quando você for pular carnaval agora de uma forma irônica, né? Depois você vira ali, você vai ver, né? O crente não pula carnaval. Olha para o irmão que está ao seu lado dizendo: o crente não pula carnaval. Pastor pode, né? O pastor usa tênis, usa jeans. Pastor é meio descolado, mas pecado continua sendo pecado, errado continua sendo errado. Amém?